Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, aqui é a Carol e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Books with Tea. Neste ano de 2022, eu organizei a leitura coletiva de algumas obras da literatura russa. E agora, no mês de janeiro, nós finalizamos a leitura de A Morte de Ivan Ilyich, de Tolstói. E olha, pessoal, foi muito bacana a experiência de leitura e poder estar discutindo essa obra com outras pessoas. E nós podemos concluir que essa obra nos fez refletir sobre muitas questões da vida e da morte. E foi uma leitura muito bacana. E vamos conversar então um pouco agora sobre como foi a leitura de A Morte de Ivan Ilyich, de Tolstói. A Morte de Ivan Ilyich vem publicada no Brasil por diversas editoras, dentre elas temos a Antofágica, a Martin Claret e a Editora 34, dentre outras. Eu fiz a leitura pela edição da Editora 34 e valeu super a pena, acho que é uma das melhores que tem. Mas também fica a critério de vocês escolherem qual é a tradução que mais se adaptam à sua leitura. A Morte de Ivan Ilyich ela vai começar no final cronológico da história, ou seja, com a morte do Ivan Ilyich. Um grupo de juízes se reúne em uma sala privada no tribunal quando é anunciada a morte de Ivan. Consolados pelo pensamento de que foi Ivan quem morreu e não eles, os homens na sala não podem deixar de pensar nas promoções e transferências que a morte do Ivan irá ocasionar. Naquela noite, Piotr Ivanovich, um juiz e amigo íntimo de Ivan, se dirige para a casa para acompanhar seu funeral. Mas ao olhar o cadáver, o Piotr se incomoda com a expressão de desaprovação e advertência que tem no rosto de Ivan. Ao sair, Piotr encontra Gerazim, que é um servo de Ivan. Piotr menciona que a morte e o funeral de Ivan são realmente tristes, mas o Gerazim o surpreende quando ele responde que todos irão morrer um dia. A história então passa para o passado de Ivan e sabemos detalhes de sua vida, de sua formação acadêmica, como ele se tornou juiz e se casou com Prokófia. No seu casamento ele até vai bem, até a esposa engravidar e passar a ter atitudes que incomodam Ivan, sendo que este prefere se distanciar da família e focar mais em seu trabalho. Tentando subir de cargo, o Ivan ele apenas consegue ser promovido após ele ir a São Petersburgo, em busca de um emprego com melhor remuneração. Ele fica sabendo, devido à mudança na administração no Ministério da Justiça, que um amigo próximo seu conseguiu um cargo de grande autoridade. Ivan então é premiado com uma posição mais bem paga na cidade e, informando a sua família das boas notícias, o Ivan ele parte sozinho para comprar e mobiliar a nova casa. Um dia, enquanto ele está subindo uma escada para pendurar algumas cortinas, ele dá um passo falso e escorrega, batendo o lado do corpo contra uma moldura da janela. A lesão ela não é grave e o Ivan ele está bastante satisfeito com a aparência final da casa. Com o tempo, o Ivan ele começa a sentir um desconforto no lado esquerdo do corpo e um gosto incomum na boca. O desconforto ele aumenta gradualmente e logo o Ivan fica irritado e briguento. Os médicos que ele visita discordam sobre a natureza da doença e Ivan fica deprimido e com medo. A condição física de Ivan se degenera rapidamente. Uma noite, deitado sozinho no escuro, ele é visitado por seus primeiros pensamentos de mortalidade e eles o aterrorizam. E ele percebe que a sua doença é, na verdade, uma questão de vida ou morte. Praskovia não entende e não deseja entender a situação do seu marido. E Ivan mal consegue reprimir seu ódio por ela. Ivan sabe que está morrendo, mas ele é incapaz de compreender todas as implicações de sua mortalidade. E em meio a esse sofrimento, o Gerazim, que é o servo de Ivan, entra em cena e é o único que fornece a Ivan compaixão e honestidade de que ele precisa. Mais tempo se passa e Ivan fica pensando na morte e questionando a lógica por detrás de seu sofrimento.
Ao examinar a sua vida, o Ivan percebe que quanto mais ele olha para o seu passado longínquo, mais alegria há. Ele descobre que assim como a dor piorou cada vez mais, a sua vida também piorou. E próximo ao fim, o Ivan questiona se não viveu corretamente para explicar a situação em que ele se encontra. Apenas nos últimos instantes, o Ivan sente pena de sua esposa e de seu filho, e ele percebe que sua vida e suas relações familiares e sociais eram todas artificiais. E num último momento, ele experimenta uma sensação de extrema alegria. E num último suspiro, ele morre. A Morte de Ivan Ilitch foi publicada em 1886 e ela foi a primeira obra literária que o Tolstói escreveu após o seu retorno às letras. Inclusive, há pessoas que digam que quem inspirou ele a escrever essa obra foi Turgenev. E é considerado por muitos como uma das mais perfeitas novelas já escritas. Em A Morte de Ivan Ilitch, nós vamos ter alguns temas principais. Dentre eles, eu destaquei alguns, que seriam, em primeiro ponto, uma temática sobre qual seria a vida certa, sobre como a morte é inevitável, e também há alguns que digam que é uma análise sobre uma vida interna, intrínseca, e uma vida externa. Com relação a essa questão da vida certa, desde o início do romance, fica claro que o Tolstói ele acredita que existem dois tipos de vida, que seria uma vida artificial, que é representada por Ivan, pela sua esposa Praskovia e pelo seu amigo Piotr, e quase todos na sociedade que fazem companhia a Ivan, ao seu meio, e a vida autêntica, que é representada por Gerazim. A vida artificial ela é marcada por relacionamentos superficiais, por interesse próprio e pelo materialismo. Chega a ser insatisfatória e, em última análise, ela é incapaz de fornecer respostas para questões importantes da vida. Então, essa vida artificial ela seria como um engano que vai esconder o verdadeiro significado da vida e que deixa a pessoa aterrorizada e sozinha no momento da morte. Já, em outro ponto, tem a vida autêntica, que seria marcada pela piedade e compaixão. Nesta vida autêntica, nós vemos os outros não como meios para atingir fins, mas como seres individuais com pensamentos, sentimentos. Enquanto a vida artificial ela deixa as pessoas sozinhas e vazias, a vida autêntica ela nos dá força por conta da solidariedade, pelo conforto e empatia. Ela cria vínculos e prepara pessoas para a morte. E a gente vê isso no personagem do Gerazim. Ele chega a ser um apoio espiritual que ele fornece, se simpatizando com a situação que o Ivan está e até aliviando o seu isolamento. Esse apoio espiritual chega até a ser mais importante do que o apoio físico que o Gerazim fornece. Outro ponto da obra é a questão da morte ser inevitável. A história da proximidade certa da morte de Ivan é também a história do reconhecimento da morte pelo próprio Ivan e a sua busca por um compromisso com esse poder terrível e anulador. Ele se questiona como é possível entender o fim da sua vida, dos seus relacionamentos, seus projetos e sonhos e da sua própria existência. Ao longo do romance, o Tolstói ele deixa claro que a preparação para a morte começa como uma atitude adequada em relação à vida. À medida que a atitude de Ivan em relação à sua vida muda, motivado pela dor e pela perspectiva da morte, suas emoções elas progridem do puro terror para uma alegria absoluta. A morte ser evitada, que é caracterizada pelo meio que o Ivan ele vive, é baseado numa ilusão destinada a proteger as pessoas dessas realidades desagradáveis. Já uma aceitação na morte, como é o que representa o personagem do Gerazim, que no começo da obra ele fala que todos morrem, e o reconhecimento dessa natureza imprevisível da vida permitem confiança e paz e até alegria no momento da morte.
Mais do que qualquer outra coisa, então o romance ele pode ser visto como uma lição sobre como dar sentimento à morte, vivendo corretamente. Ler A Morte de Ivan Ilitch para mim foi algo muito bacana. Foi a primeira obra da literatura russa que eu fiz a leitura, então eu achei que foi muito legal. Uma das passagens do livro que eu gostei bastante, que eu marquei aqui, diz o seguinte: a história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns, e, ao mesmo tempo, das mais terríveis. Quer dizer que a vida do Ivan Ilitch, ela é terrível porque ela foi uma vida desprovida de verdadeira liberdade, da verdadeira individualidade. Isso eu achei muito bacana. E a morte de Ivan Ilitch, na verdade, o fim cronológico da história ocorre na premissa do capítulo, que é a morte dele. E o restante do romance é dedicado não à morte de Ivan, como o título parece indicar, mas à sua vida. Bom, pessoal, essas foram as minhas considerações sobre a morte de Ivan Ilitch. E aproveitando, se você está ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast. E também já deixa sua avaliação no episódio. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido até agora. Até a próxima. Tchau!